Se você sente vontade de fazer algo, isso não vai fazer tanta... Claro que isso é bom, mas não traz impacto quanto traria se você fizesse algo naquelas áreas da sua vida em que você não sente a menor vontade de mudar. Como a vitória na sua vida requer muita disciplina. Esta é uma série sobre disciplina e domínio próprio. Eu sei que vocês querem muito ouvir isso. Eu li para vocês na noite passada algo em Êxodo 32, verso 25, que basicamente diz por que as pessoas não tiveram restrições nos seus comportamentos, porque eles perderam o domínio próprio e não tiveram disciplina. Os seus inimigos zombaram deles. Eu creio que nós fechamos muitas portas, batemos muitas portas na cara do diabo, se nós agimos com mais disciplina e domínio próprio. Em outras palavras, é bem provável que você ou eu estejamos abrindo portas para o inimigo entrar em nossas vidas e trazer tormentas apenas porque não estamos agindo com disciplina e domínio próprio. É claro que precisamos de domínio próprio porque ele é uma das coisas que Deus nos deu. Faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, etc, etc. Domínio próprio. Digam assim, eu tenho domínio próprio. Hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas sérias sobre a disciplina. A lista é um pouco longa, mas você terá noção do que eu quero dizer. Até que ponto sua boca é disciplinada? Você fala demais ou você fala pouco? Muita gente não fala o suficiente, outras são tão quietas que chega até a ser difícil porque nos deixam nervosos, fazem todos ficarem ativos. Você fala muito alto, fala muito rápido, você fala devagar, você fala embolado e faz todos perguntarem o quê? Você fofoca, critica, conta segredo dos outros. Você fala sem medir o peso das suas palavras. Você sabe ouvir ou só quer falar? E quanto ao pensamento, você deixa o seu pensamento vagando? Ou você rejeita pensamentos errados e imaginações ruins? O que eu quero lhe perguntar é, você está agindo com alguma disciplina e domínio próprio nos seus pensamentos e palavras? Você gasta tempo meditando na palavra de Deus? A Bíblia nos manda fazer isso. Você diz, eu não sei meditar. Sim, sabe. Se você sabe se preocupar, sabe meditar. Porque meditar é remoer a mesma coisa várias vezes, analisando por todos os ângulos possíveis. E é exatamente o que fazemos quando nos preocupamos. Como está a disciplina com seu apetite? Hoje no almoço foi interessante, eu estava falando sobre o que Deus me disse quanto a comer apenas o necessário e sabe como Ele me tratou e me mostrou sobre a questão da gula, porque se nós nos esforçarmos, nós conseguiríamos controlar a nós mesmos sempre. Eu almocei com 5 pessoas e foi servido pão com manteiga antes do almoço e ninguém comeu o pão, gente. E foi muito engraçado. O pão estava lá e todo mundo só olhou para ele assim e finalmente alguém disse, alguém tem coragem de comer isso aí, gente? Então, sabe, trocando em miúdos, você come muito ou pouco, toda hora. Ou talvez você tenha longos intervalos sem comer e fica mal. Ou come rápido, não mastiga a comida direito, não retém os nutrientes. Você se alimenta de comida saudável, você só come besteiras. Você bebe muita água ou só vive de refrigerante, café e chá? Você se exercita regularmente? Acho que eu não aguento mais fazer isso. Você se esforça para ter equilíbrio em sua vida? Você trabalha, descansa, brinca e adora? Você tem tempo para todas as coisas ou só vive do trabalho ou acha que a vida é uma festa e não há responsabilidade nenhuma para você? E se houver, isso é só para as outras pessoas? Você gasta muito dinheiro, você está poupando dinheiro, construindo algo para o seu futuro? Você tem disciplina nas suas contribuições? Ou você oferta muito, talvez com motivação errada? Sabia que a Bíblia manda você saber a situação do seu rebanho? Veja, sabe, quanto tempo tem durado o seu talão de cheque? Você sabe bem sobre as contas que você vai ter no mês que vem? Você sabe quanto você deve ou está com medo de saber? Você é controlado financeiramente? Você está ciente das suas contas no futuro? Você também tem noção de que precisa ter uma certa quantia de dinheiro guardado para alguma emergência se porventura aparecer? Ou você não planeja nada e sempre que algo inesperado acontece, tudo que você faz é repreender o diabo? Bem, tem uma revelação. Você já viveu bastante para saber que nem todos os dias vão ser da forma que você planejou que seria. Separe um tempinho para cuidar das coisas, um pequeno tempo. Estipule uma margem de gasto na sua vida. Olha o imprevisto. Você não espera consertar algo no seu apartamento, mas pode acontecer. Não espera um defeito no seu refrigerador, mas isso pode acontecer. Eu creio que uma pessoa sábia guarda um dinheiro para aquelas coisas que quer evitar, mas que podem acontecer. Vamos lá, você pode evitar muita pressão ao fazer isso? Você compra por esporte.
Você compra por conforto? Quando briga com alguém, você dá um presente a si mesmo? Você disciplina a si mesmo? A ponto de 80% do seu tempo ser investido em umas 3 prioridades na sua vida? Ou você gasta 80% do seu tempo em coisas que não fazem nenhuma diferença e depois vira e mexe para conseguir tempo para as coisas realmente importantes? Você tem um tempo regular com Deus, você ora regularmente, você estuda regularmente, você vai à igreja regularmente. Você gasta tempo com sua família. Você passa tempo nutrindo e desenvolvendo relacionamento com outras pessoas, ou você não consegue ser um bom amigo para ninguém. Você pode ser amigável com todos, mas não consegue ser um bom amigo para todas as pessoas. Saiba que você pode manter vários e muitos bons e próximos relacionamentos. E você decide como esse relacionamento vai ser, e quando você decide isso, você precisa investir tempo nisso, porque você não consegue ter um bom relacionamento sem ter tempo para isso. Não fique achando que alguém na sua casa vai te amar para sempre só porque você mora lá. Alô? Você não gasta tempo com seus filhos agora, um dia você vai envelhecer e eles não virão te ver. E você vai ficar bravo com eles, sem se lembrar de que nunca gastou tempo com eles quando eles precisavam de você. Eles não querem saber se você trabalha o tempo todo, eles querem o seu tempo. Amém? Há muitas coisas em nossas vidas que se resolveriam facilmente se apenas tirássemos um dia e pegássemos uma agenda e perguntássemos a Deus: tudo parece tão complicado, Senhor, o que está errado? Eu garanto a você que antes do dia terminar, Deus vai te mostrar 4 ou 5 coisas que, se você realmente colocá-las em ordem na sua vida, se você fizer alguns ajustes e se livrar de algumas coisas que não produzem fruto nenhum e gastar o tempo que você dá a essas coisas nas coisas que realmente são importantes, não vai demorar muito tempo e as coisas vão começar a se resolver. Amém? Olha, quando eu comecei a ler esta lista, eu pensei, gente, esta lista é longa. As pessoas podem pensar, como você quer que eu faça tudo isso? Na verdade, se você realmente quer vitória em sua vida, vai precisar de muito tempo de trabalho. Sem achar que a vida é feita de muita sombra e água fresca. Terá que ocupar a sua mente, não falar tudo o que der na telha. Terá que economizar, vigiar quanto à gula e tratar bem as pessoas ao seu redor. É claro que todo mundo falha nesses pontos, mas se você não fizer disso um estilo de vida, então não espere vitória. A maioria das vezes você vai ter que fechar a sua boca quando você adoraria continuar falando algo. E vai ter que realmente controlar os seus pensamentos o dia todo. Terá que trabalhar quando adoraria tirar uma soneca e assim por diante. Disciplina, domínio próprio. Isso desenvolve caráter em nós e nós precisamos de caráter. Caráter é desenvolvido ao fazermos algo que deveríamos fazer quando não queremos fazer. Amém? O caráter de Deus é desenvolvido em você quando você faz algo que deveria fazer mesmo quando você não tem vontade de fazer isso. Se você sente vontade de fazer algo, isso não vai fazer tanta... Claro que isso é bom, mas não traz impacto quanto traria se você fizesse algo naquelas áreas da sua vida em que você não sente a menor vontade de mudar. Como eu disse, se você se aborrece com alguém, você não tem vontade de falar com ela, mas sabe que deveria. Então você vai lá e conversa com ela. Você cresce espiritualmente ao fazer isso. Você desenvolve o caráter de Deus quando faz isso. Quando alguém maltrata você e você trata bem tal pessoa, você está crescendo muito. Não quero dizer que é fácil crescer, Quantos de vocês conseguem se sentir crescendo? Quando você sente aquela dor, você precisa saber, eu estou crescendo. Toda disciplina no presente não traz alegria. Mas, todavia, no futuro, ela rende um fruto pacífico de justiça. Fazer o que é certo quando você não sente vontade não dá uma boa sensação inicialmente, mas no futuro, sim. Você tem disciplina para disciplinar os seus filhos? Quero que isso fique gravado. Você tem disciplina em si mesmo para disciplinar os seus filhos. Porque, sabe, às vezes é bem mais fácil deixar pra lá. Não é muito agradável punir um de seus filhos, deixá-lo sem sair de casa por uma semana. Você tem autodisciplina para disciplinar os seus filhos? Você tem autodisciplina para confrontar as coisas que você precisa confrontar? Ou você é um daqueles tipos de pessoas que deixam tudo como está porque você pensa, bem, eu amo a paz, eu não quero ser chato. Você pode até amar a paz, mas você não a terá realmente. Você não terá paz concreta se você deixa tudo como está, porque vai chegar uma hora em que as coisas vão sair do controle, sabe? Amém? Cedo ou tarde você terá que resolver o problema. E vai ser um problema tão grande que você vai desejar cair morto diante dele, sabe? Você precisa enfrentar as situações que vierem na sua vida. De todas as coisas que eu enfrentei no meu ministério, estou falando sério.
De todas as coisas que eu enfrento no ministério, o mais difícil não tem sido viajar, não tem sido estudar, o mais difícil não tem sido trabalhar. A coisa mais difícil que eu tenho que tratar é ter que constantemente lidar com as coisas. Constantemente confrontar as situações e tratar das coisas e corrigir pessoas e tratar as coisas e tratar as coisas. E tratar com mais coisas. E tratar com as discussões. Sabia que manter a paz entre 510 funcionários em outros escritórios exige trabalho pesado, gente? Mas sabe, se eu varrer a sujeira para debaixo do tapete, não demora e o diabo vai atingir meu ministério e eu não vou dar esse gostinho para ele. Amém? Você cuida bem do que é seu? A sua casa está limpa e em ordem? Em quais condições o seu carro se encontra agora? Não ande por aí com um carro imundo, cheio de lixo, com um adesivo no para-brisa, dizendo a todos o quanto você ama Jesus. Ultrapassando o limite de velocidade e parando em lugares que são proibidos e que prejudicam as outras pessoas. Amém? Como você cuida do seu carro? Você troca o óleo e faz alinhamento ou você espera até que caia aos pedaços para depois pedir a Deus um carro novo? Você presta atenção aos seus adornos pessoais? Você pelo menos se olha no espelho antes de sair de casa? Às vezes vejo alguém assim e eu penso... Você se olhou no espelho hoje? Isso não acontece muito hoje porque o pessoal sabe como eu sou, mas no início... Algumas pessoas vinham trabalhar e você podia ver que elas colocaram a roupa no varal, deixaram lá a noite toda e ficava amarrotada com a dobra do varal e elas tinham a coragem de usar essa roupa no trabalho. Então eu tinha que ir e como a presidente do Ministério Joyce Meyer, o Ministério Mundial, eu tinha que dizer a tal pessoa para voltar em casa e passar a roupa. E eu falava, não me leve a fazer isso para você. Eu não percebi que estava amarrotada. Parte do nosso trabalho na vida é olhar. Não é bom? Vamos aprender isso nessa noite. Está tudo bem, gente? Deixe-me dizer, eu acho que Jesus pregaria desta forma. Eu acho que ele entraria nas áreas que talvez não parecessem tão religiosas, mas que fazia grande diferença em Vitória e causava um enorme impacto. Deus nos deu um espírito de domínio próprio. Ele nos manda ser temperantes. A Bíblia diz, seja equilibrado, porque o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa devorar. E temos que resistir a ele com fé inabalável, vivendo com equilíbrio, vivendo com sabedoria. Não dá para resistir ao diabo se você tiver uma vida devassa. A Bíblia fala sobre a mulher devassa e nós temos a tendência de levar tal exemplo para a área sexual. Pode ser, sim, aplicado a essa área, mas com certeza há um monte de pessoas devassas. Nós precisamos controlar mais as coisas. Vamos lá? O que isso tem a ver com milagres? Eu vim aqui nesta noite para descobrir como eu posso ter a minha vitória, sabe, Joyce? Eu não vim para ouvir sobre disciplina e domínio próprio, sabe? O diabo já está me cansando e eu quero que você me fale como eu consigo me livrar dele. Bem, queridinhos, eu vou dizer. Limpe a sua casa, lave o seu carro, pague as suas contas, passe as suas roupas. Se você não dá conta de si mesmo, como é que Deus vai te colocar como líder sobre o outro? Seja exemplo em tudo, não fique apenas dando lição de moral enquanto você não vive o que você fala. Mostre as suas obras. E sobre a integridade, você cumpre com seus compromissos? Você faz aquilo que promete às pessoas, respeita o limite de velocidade? Você estaciona seu carro atrapalhando os outros, embora tenha uma vaga para você? Você coloca o seu carrinho de compras onde não pode nem se chegar perto? Ou deixa no meio do estacionamento para as outras pessoas tirarem de lá? Você cumpre seus deveres no trabalho em casa ou deixa as coisas para os outros resolverem? Você pega o carrinho no mercado e coloca 1 ou 2 ou 3 ou 4 produtos e quando está enchendo o carrinho percebe que não tem dinheiro para pagar tudo aquilo? Você começa a tirar tudo e colocar na prateleira de novo, colocando tudo no lugar? Ou você deixa a verdura na seção de roupas? Quando você está vendo algumas roupas na loja, você tira algumas coisas do cabide, você volta e coloca no lugar ou você deixa lá de qualquer jeito? Ou chuta elas? Se você sente que é uma pessoa indisciplinada, vou dizer o que você precisa fazer. Você não deve se desesperar, mas você precisa começar a ajustar as coisas uma de cada vez.
Sabe, isto pode até parecer uma montanha de problemas que você não faz ideia nenhuma de como poderá resolver tudo aquilo que precisa. Mas uma coisa é certa, Deus vai se agradar de você quando ver você continuando no propósito e prosseguindo. Mesmo se você não chegou, Deus vai se agradar se pelo menos você estiver prosseguindo. Comece a ajustar as áreas da sua vida que estão fora de ordem, sempre fazendo o que Deus manda você fazer. Talvez essa seja uma das mensagens que não trazem prazer ouvir, mas com certeza trará alegria mais tarde se praticada. Eu sei que muitos pensam, preciso limpar a minha casa, eu tenho que manter o peso, eu abusei do talão de cheques no último ano. Meus filhos estão sem controle nenhum e sabe, tudo que você quer é chegar em casa e colocar um travesseiro sobre a sua cabeça. Porém, mais cedo ou mais tarde você vai ter que levantar e tudo vai estar do mesmo jeito. 1 Coríntios 9:25. Qualquer atleta, no treino, conduz a si mesmo ao equilíbrio, ou seja, disciplina a si mesmo. Ele disciplina a si mesmo. Ele disciplina a si mesmo. Ele não espera que alguém caia do céu e faça isso por ele. Ele restringe a si próprio em todas as coisas. Na sociedade hoje as pessoas não gostam de restrições. Querem a tão chamada liberdade. Mas sabe, a verdadeira liberdade não é ser capaz de fazer qualquer coisa que você queira, a qualquer hora que você quiser. A verdadeira liberdade é você não fazer alguma coisa se você sabe que aquilo não vai ser o melhor a se fazer. A verdadeira liberdade é não ser capaz de fazer tudo que você quiser a qualquer hora que quiser. A verdadeira liberdade é ter o direito de dizer não a alguma coisa se você sabe que não vai ser o melhor para você. A verdadeira liberdade é ser capaz de dizer não a algo mesmo sabendo que isso poderá ferir as pessoas. É por isso que Paulo diz em Romanos 14, quando ele discutia uma coisa muito importante, naqueles dias, se deveriam ou não comer a carne oferecida a ídolos. Era algo importante para ele, sabe? Paulo aparece e tem uma revelação e diz: os ídolos não passam de estátuas de pedra, a carne não vai ser contaminada porque eles nada são. Todavia aquilo continuava incomodando porque alguns deles tinham a consciência mais fraca. Bem, alguns crentes diziam: bem, glória a Deus, somos livres, podemos comer carne. Ele disse: sim, vocês são livres, mas são livres de verdade e andarão em amor se forem livres para dizer não a si mesmos, porque sabem que se exercitarem a sua liberdade, vocês vão estar ferindo a consciência dos outros e estarão fazendo o que para eles é um pecado. Veja, se somos realmente livres, nós podemos dizer não a nós mesmos, assim como nós podemos dizer sim a nós mesmos.